Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal, Sou o professor Marcos Roberto. Hoje vamos embarcar em uma jornada fascinante pela história da educação no Brasil, desde o século XVIII até as primeiras décadas da República. Vamos explorar quem eram os responsáveis pela educação nesse período, as diferentes abordagens entre a educação popular e elitista, e como o positivismo, e as primeiras universidades influenciaram a pedagogia no século XIX. Vamos também entender as mudanças trazidas pela República, como o ensino laico e as políticas educacionais das primeiras décadas republicanas. Preparados? Então vamos começar. No século XVIII, a responsabilidade pela educação no Brasil era uma questão complexa e variava conforme a classe social. A educação popular era quase inexistente e focava principalmente na instrução religiosa, administrada por missionários e ordens religiosas. O ensino básico era extremamente limitado, e a educação formal era um privilégio reservado para as elites. Nesse contexto, a educação elitista se destacava. As famílias mais abastadas enviavam seus filhos para estudar na Europa ou contratavam preceptores particulares para garantir uma educação que incluísse gramática, retórica e os princípios da filosofia e teologia. Essa divisão educacional criou uma sociedade profundamente desigual, onde o acesso ao conhecimento e à formação acadêmica era restrito a uma pequena parcela da população. Com o passar do tempo, a necessidade de formação técnica e científica levou à criação de academias e escolas militares no Brasil. Essas instituições foram fundamentais para a formação de oficiais e engenheiros, consolidando uma educação mais estruturada e formalizada, ainda que restrita a um grupo seleto de indivíduos. As academias militares, como a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, criada em 1792, buscavam modernizar a formação dos oficiais e dotá-los de conhecimentos científicos que eram imprescindíveis, para a defesa do território e o desenvolvimento técnico do país. Esses estabelecimentos foram pioneiros na introdução de disciplinas como matemática aplicada e desenho técnico, que viriam a influenciar outras áreas da educação. O século XIX ele é frequentemente chamado de século da pedagogia devido às transformações educacionais que ocorreram durante esse período. Com a independência do Brasil em 1822, surgiram discussões sobre a necessidade de ampliar o acesso à educação e de criar um sistema educacional nacional. A criação das primeiras universidades e o desenvolvimento das ciências pedagógicas foram marcos importantes dessa era. A influência do positivismo, especialmente no Brasil imperial, moldou o pensamento pedagógico, promovendo uma educação voltada para o progresso e para o desenvolvimento técnico-científico. O positivismo, com sua ênfase na ciência e na ordem, influenciou a criação de currículos que priorizavam disciplinas como física,
matemática e ciências naturais. A criação das primeiras universidades brasileiras foi um marco na história da educação no país. Ainda no século XIX, surgiram as primeiras faculdades de Direito, Medicina e Engenharia, que posteriormente se uniram para formar universidades. Essas instituições representavam o esforço do governo imperial em modernizar a formação acadêmica no Brasil e garantir que o país pudesse formar seus próprios profissionais, em vez de depender, exclusivamente do exterior. Essas universidades não só forneceram uma formação mais ampla e complexa, mas também foram responsáveis por moldar as elites intelectuais e políticas que liderariam o país nas décadas seguintes. A Universidade de São Paulo, fundada em 1934, foi uma dessas instituições que ajudaram a consolidar o ensino superior no Brasil. Com a proclamação da República em 1889, surgiram novos desafios e oportunidades para a educação no Brasil. A ideia de derramar a instrução para todas as classes tornou-se um objetivo central do governo republicano, que via na educação um meio de consolidar a nova ordem política e social. Nesse contexto, o ensino laico e republicano foi introduzido como uma forma de separar a educação da influência direta da Igreja Católica, que até então dominava o cenário educacional. A educação nas primeiras décadas da República buscou ampliar o acesso ao ensino básico e promover uma educação cívica e patriótica alinhada aos ideais republicanos. As primeiras décadas da República foram marcadas por um esforço em estruturar um sistema educacional nacional que pudesse atender a um número maior de brasileiros. Embora os avanços tenham sido significativos, a educação ainda enfrentava muitos desafios, como a falta de infraestrutura, a desigualdade de acesso e a resistência de setores conservadores da sociedade. O ensino laico e republicano foi um passo importante na modernização do sistema educacional, mas a educação ainda estava longe de ser universal e igualitária. As reformas educacionais desse período, embora bem intencionadas, enfrentaram dificuldades na implementação e na efetividade de suas propostas. Bom, e assim chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Pudemos explorar os complexos caminhos que a educação no Brasil percorreu, desde o período colonial até as primeiras décadas da República. Compreendemos como a educação foi e continua sendo um campo de disputas, de avanços e desafios. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, e se inscrever no canal para não perder nossas próximas aulas. Compartilhe este vídeo com seus colegas e ajude a disseminar o conhecimento. Até a próxima, forte e caloroso abraço.